Capítulo 1. O suor escorria pela testa de Lívia misturando-se com a sujeira do chão, o ar era espesso com o cheiro de metal e medo. Do outro lado do ringue improvisado, um homem corpulento chamado Rômulo grunhia, seus punhos fechados como marretas. O público, uma multidão barulhenta e sedenta, urrava. Você está perdendo a força, Lívia, Rômulo rosnou avançando, sua dívida vai te engolir inteira. Lívia mal registrou as palavras, seus instintos lutavam para se manter à frente. A última coisa que ela precisava era de um lembrete de seus credores. Cala a boca e luta, ela sibilou esquivando-se de um golpe. E pesado. O público gritou quando Rômulo a encurralou contra a grade. Ele a ergueu com um golpe no abdômen. Lívia sentiu o ar sair de seus pulmões, era o fim. Sem mais energia lutadora, a voz de um homem ressoou da multidão clara e calma. Todos os olhares se voltaram para a figura sentada em uma das primeiras fileiras, um jovem cercado por seguranças musculosos com óculos grossos e um ar estudioso que contrastava com o ambiente. Era Lucas Valério. Ela tem mais luta do que você imagina. Lucas continuou, um leve sorriso nos lábios, mas o problema é que ela está lutando contra o tempo, não contra V. Você. Lívia, ainda ofegante, olhou para ele. Quem era aquele cara? Por que ele estava falando em seu nome e como ele sabia sobre a dívida? Rômulo riu. O que um CDF sabe sobre luta? Lucas Valério, o herdeiro frágil, vai ler seus livros. Lucas não vacilou. Eu estudo o comportamento humano, Rômulo, e vejo alguém prestes a ser esmagado por circunstâncias que não escolheu. Ele olhou diretamente para Lívia. Você precisa de um novo jogo, um que pague suas contas e te tire desse buraco. Lívia sentiu uma onda de confusão. Aquele cara estava jogando um jogo estranho. E quem é você para me oferecer jogo? Lívia retrucou, tentando soar firme apesar da dor. Lucas inclinou a cabeça. Sou Lucas Valério e preciso de uma guarda-costas, uma que seja forte o suficiente para me proteger. Ele fez uma pausa e seus olhos brilharam. Uma que seja forte o suficiente para não ser facilmente intimidada. Rômulo avançou novamente, mas Lívia já estava se recuperando. A menção de Lucas a incomodou. Protegê-lo? Ele parecia mais interessado em observar do que em ser protegido. Proteger dele? A lutadora riu, um som rouco. Ele não parece que precisa de mim, parece mais que ele quer me usar. Lucas riu baixinho. Você gosta de provocar. Lívia, isso é bom porque você vai precisar disso. Lívia sentiu que estava em uma arena diferente agora, uma onde as regras eram desconhecidas e o adversário era ainda mais intrigante. Capítulo 2. O barulho da cidade entrava pela janela aberta do minúsculo apartamento de Lívia. O cheiro de mofo e dívidas penduradas era quase palpável. Ela observava a tela rachada de seu celular. A mensagem de Rômulo, ainda não lida. Os olhares dos agiotas eram como sombras sempre à espreita. Um toque na porta a sobressaltou. Não era o batido rústico dos credores, era firme e decisivo. Lívia hesitou, mas a idade a empurrou para abrir. Dois homens corpulentos vestidos em ternos impecáveis estavam parados no corredor. Tinham a postura de quem não estava acostumado a esperar. Lívia Santos, o homem mais alto, perguntou. Sua voz era profissional, desprovida de emoção. Quem quer saber? Lívia respondeu, mantendo a porta entreaberta. Representamos a família Valério, temos uma proposta para você. Lívia arqueou uma sobrancelha. Valério, o garoto do ringue. O homem de pasta abriu uma pasta. Exatamente, nosso cliente, Sr. Lucas Valério, ficou impressionado com sua resiliência. Sorta Santos. Resiliência? Ele me viu quase morrer. Lívia retrucou, um resquício de amargura em sua voz. Ele vê potencial. O primeiro homem corrigiu. Você precisa de uma guarda-costas pessoal, alguém com suas habilidades de defesa. Lívia soltou uma risada seca. Proteger quem? Um nerd com óculos. Ele parecia mais preocupado em analisar do que em ser atacado. O homem de pasta continuou imperturbável. Eu estudo o comportamento humano. Conhecer o inimigo é o primeiro passo para vencê-lo. Ele olhou para Lívia. E você, Lívia? Você é um tipo interessante de arma, forte e imprevisível. Eu não sou uma arma, Lívia retrucou, sentindo uma pontada de irritação. Para meu propósito, você é, Lucas declarou, e você está começando a se comportar como uma. Se você puder lidar com a luta contra Rômulo, imagine o que pode fazer para se livrar das dívidas. A menção da dívida atingiu Lívia como um golpe. Quantia substancial resolveria seus problemas. Era tentador demais para ignorar, mesmo que a ideia fosse ridícula. E o que ele quer em troca? Que eu fique parada enquanto ele tenta me impressionar com seus livros. Seu papel é garantir a segurança dele. As interações são por conta dele. O acordo é simples. Você o acompanha, o protege, ele paga. Lívia pensou em Rômulo, pensou nos juros que se acumulavam a cada dia, pensou no futuro sombrio que a esperava se não encontrasse uma saída. Qual o valor? Ela perguntou, sua voz tensa. O homem abriu um documento. R$500 mil, pagamento integral adiantado com um bônus considerável após 6 meses de serviço ininterrupto. Lívia engoliu em seco. 500 mil era mais do que ela ganhava em anos de luta, mais do que devia. Era uma liberdade que ela nunca pensou que pudesse ter. E se eu não quiser?
Então suas circunstâncias atuais infelizmente persistirão, o homem respondeu com uma frieza calcula. Da estamos oferecendo uma solução, a decisão é sua. Lívia olhou para os rostos impassíveis dos homens, eles não eram ameaçadores, mas sua presença e a proposta eram pesadas. Lucas Valério, o garoto frágil, estava oferecendo uma saída que parecia cara demais para ser verdade. Ele quer me ver de novo? Lívia perguntou, tentando disfarçar sua apreensão. Ele gostaria de discutir os detalhes amanhã no escritório dele. 9 da manhã, o homem entregou um cartão de visitas com um endereço e um nome: Sr. Daniel Alves, serei seu contato principal. Os homens se viraram e saíram, deixando Lívia sozinha. Com o cartão em suas mãos, R$500.000, a oferta era um insulto à sua dignidade como lutadora, mas uma salvação para sua vida. Ela era uma guerreira, e se essa era a batalha que ela tinha que lutar agora, ela lutaria. A ideia de proteger Lucas Valério era absurda, mas a ideia de ser livre da dívida era irresistível. Capítulo 3. O edifício Valério, imponente, um arranha-céu de vidro e aço, parecia zombar da origem humilde de Lívia. Daniel Alves a conduziu por corredores luxuosos, o silêncio contrastando com o barulho que ela estava acostumada. Sr. Valério espera por você em seu escritório, Dan. Yael anunciou, apontando para uma porta maciça de madeira escura. Lívia respirou fundo, era hora de conhecer o tal herdeiro. Ela entrou na sala, era vasta, dominada por uma mesa enorme e estantes repletas de livros. Lucas Valério estava sentado atrás da mesa, como ela o vira na arena, com seus óculos e uma pilha de papéis. Ele não parecia ter se movido 1 centímetro. A Lívia Santos, ele disse sem se levantar. Sente-se, por favor. Lívia permaneceu em pé. Estou bem aqui. Lucas a observou por um momento, um leve sorriso brincou em seus lábios. Direta, gosto disso. Daniel mencionou a proposta, você aceita? Eu preciso saber o que estou aceitando. Lívia respondeu, contra o que exatamente? Lucas pegou um livro da mesa, era grosso, com uma capa de couro antiga, contra as pressões do meu mundo, contra as pessoas que querem o que minha família construiu e contra aqueles que acham que a minha aparente fraqueza é uma oportunidade. Você parece mais interessado em ler do que em ser atacado, Lívia provocou. Eu estudo meus adversários, Lucas disse, passando um dedo pela lombada do livro. Conhecer o inimigo é o primeiro passo para vencê-lo. Ele olhou para ela. E você, Lívia, você é um tipo interessante de arma. Imprevisível. Eu não sou uma arma, Lívia retrucou, sentindo uma pontada de irritação. Para meu propósito você é, Lucas declarou, e você está começando a se comportar como uma. Se você puder lidar com a luta contra Rômulo, imagine o que pode fazer para se livrar das dívidas. Lívia sentiu uma onda de confusão. Aquele cara estava jogando um jogo estranho. E quem é você para me oferecer jogo? Lívia retrucou, tentando soar firme apesar da dor. Lucas inclinou a cabeça. Sou Lucas Valério e preciso de uma guarda-costas, uma que seja forte o suficiente para me proteger. Ele fez uma pausa e seus olhos brilharam. Uma que seja forte o suficiente para não ser facilmente intimidada. Rômulo avançou novamente, mas Lívia já estava se recuperando. A menção de Lucas a incomodou. Protegê-lo, ele parecia mais interessado em observar do que em ser protegido. Proteger dele, a lutadora riu um som rouco. Ele não parece que precisa de mim, parece mais que ele quer me usar. Lucas riu baixinho. Você gosta de provocação, Lívia? Isso é bom porque você vai precisar disso. Lívia sentiu que estava em uma arena diferente agora, uma onde as regras eram desconhecidas e o adversário era ainda mais intrigante. Capítulo 4. Lívia ajustou o coldre em sua cintura. O contrato estava assinado, a quantia substancial em sua conta agora. Ela estava na mansão Valério, um labirinto de corredores luxuosos e obras de arte caras. Lucas estava em seu estudo como sempre. Desta vez ele estava sentado em uma poltrona de couro, um livro pesado aberto no colo. Você se move com uma eficiência surpreendente para alguém que acabou de sair de uma briga de rua, Lucas comentou sem tirar os olhos do livro. Eu treino todos os dias, Lívia respondeu, não foi só uma briga de rua. Eu sei, Lucas corrige, o seu estilo de luta é uma mistura interessante, defesa sólida, golpes rápidos, mas um pouco previsível em certas sequências. Lívia franziu a testa. Previsível? Você estava assistindo. Estava analisando. Lucas corrige, os seus movimentos são competentes, mas faltam adaptabilidade. Você reage, Lívia, eu prefiro antecipar. Ele fez um gesto convidativo para uma cadeira próxima. Sente-se, conteme sobre sua estratégia contra um oponente mais ágil. Lívia o encarou desconfiada. Ele não parecia precisar de proteção, parecia estar me testando. Ela se sentou, mas permaneceu tensa. Depende da situação, Lívia respondeu, sua voz tensa. Se eu puder lutar, eu luto. Se eu puder fugir, eu fujo. E se não puder lutar nem fugir facilmente, se seus agressores forem superiores em número e força? Lucas pressionou. O que você faz então? Lívia pensou na arena. Ela lutava aqui, as regras eram diferentes. Ela criaria uma distração, algo que os dividisse, e então atacaria o mais fraco.
Lucas sorriu um sorriso que não atingiu seus olhos. Sempre a força bruta, sua mente ainda opera como uma lutadora precisa aprender a usar a inteligência como arma. Ele pegou um pequeno tabuleiro de xadrez da mesa. Este é um jogo de estratégia, cada peça tem um propósito e cada movimento pode mudar o curso da batalha. Eu não sei jogar xadrez, Lívia admitiu. Eu ensinarei, Lucas disse colocando as peças no lugar. Cada peça representa algo. O peão é a sua tropa, a base, a torre é a sua força de impacto, o cavalo, seu movimento imprevisível, o bispo, seu ataque tático, a rainha, sua arma mais poderosa, e o rei é o seu objetivo. Ele olhou para ela. E você, Lívia, qual peça você seria? Lívia olhou para o tabuleiro confusa. Eu sou a guarda-costas, eu protejo, eu sou a rainha talvez. Lucas sacudiu a cabeça. Você é forte, você é uma ameaça quando necessário, mas você age mais como um cavalo imprevisível. Forte em ataques direcionados, mas a sua força não está na estratégia abrangente, a sua força é no impacto direto. Ele moveu uma peça. Eu sou o rei, Lívia, e você em muitos aspectos é a rainha que eu preciso, mas você precisa aprender a pensar como um rei. Eu não entendi, Lívia disse sentindo-se frustrada. Ele estava falando sobre ela, mas de uma forma indireta. Ele a via como um peão ou talvez uma peça de ataque, mas não como alguém que pudesse pensar estrategicamente. Ele a queria forte, mas controlada. E você, qual peça você é? Lívia perguntou, tentando virar o jogo. Lucas sorriu um sorriso genuíno. O desta vez, mas ainda assim calculista. Eu sou o jogador, Lívia, e você é uma das minhas peças mais valiosas, mas você precisa aprender a jogar o jogo ou corre o risco de ser capturada. Ele a encarou. Agora vamos começar com os peões, cada movimento conta. Lívia sentiu que estava sendo atraída para o jogo mental de Lucas. Ele a testava, a manipulava, a moldava. Ela o via como uma ameaça, mas também como uma figura fascinante. Ele era um enigma, e ela estava perigosamente perto de querer desvendá-lo, mesmo sabendo que isso poderia ser sua ruína. Capítulo 5. Lívia estava em seu terceiro dia de serviço. Lucas a havia incumbido de acompanhar seus treinos de boxe em uma academia de elite. O ambiente era limpo, profissional, muito diferente de onde ela costumava lutar. Lucas estava no ringue, luvas postas, um instrutor o guiando. Ele se movia com uma precisão surpreendente, quase robótica. Você está se saindo melhor do que eu esperava, Lívia comentou apoiada na grade. Eu estudo as técnicas, repito os movimentos, a disciplina é a chave, Lucas disse. Ele a observou. Mas e você, alguma ameaça à vista hoje? Não, tudo calmo, Lívia respondeu, escaneando o ambiente. Havia outros alunos, instrutores, funcionários, nada fora do comum. De repente, um homem com um olhar perdido e uma mochila nas costas tropeçou deliberadamente em direção a Lucas. Era uma colisão previsível. Lívia reagiu instantaneamente e saltou para o ringue, interceptando o homem com um movimento rápido. Ela o imobilizou com facilidade, prendendo seus braços atrás das costas. O que pensa que está fazendo? Lívia rosnou, sua força total em jogo. Eu queria falar com ele, eu preciso de dinheiro. O homem ganiu, assustado, olhando para Lívia. Lívia sentiu um incômodo. Aquele homem não parecia uma ameaça real, sua postura era de desespero, não de agressão. E a forma como Lucas o observava era como um cientista estudando um espécime. Dinheiro? Lucas perguntou ao agressor imobilizado. Que tipo de dinheiro você precisa que o leva a invadir a minha sessão de treinamento? O homem engoliu em seco. Eu sou um fã, queria pedir um autógrafo e ajuda. Lucas deu um passo para trás. Você teve sua chance, mas sua abordagem foi inadequada. Ele se virou para Lívia. Obrigado pela proteção, Lívia. Parece que suas habilidades são realmente eficazes contra indivíduos com intenções questionáveis. Lívia soltou o homem, que cambaleou para trás, ainda murmurando desculpa. Ela olhou para Lucas, uma dúvida crescendo em sua mente. Aquele incidente parecia encenado. O homem era um ator ou um desespero patético? E Lucas, por que ele parecia tão interessado em sua reação? Ele não parecia uma ameaça, Lívia disse, sua voz baixa. Lucas encolheu os ombros. Nunca se sabe, a aparência pode enganar, e é por isso que você está aqui, para lidar com o que é imprevisível. Ele a observou atentamente. E você, Lívia, você agiu rapidamente, protegeu meu espaço. O que mais eu poderia querer? Você sabia que isso ia acontecer? Lívia perguntou. Lucas a olhou e um sorriso lento se espalhou por seus lábios. Não era um sorriso acolhedor, era um sorriso calculista. Eu não diria que sabia, digamos que eu estava preparado para todas as eventualidades. Ele a encarou. E você, Lívia, você lidou com a eventualidade com perfeição. Isso é o que eu pago. A estranheza do momento pairava no ar. A ameaça havia sido neutralizada, mas Lívia sentia que algo mais estava acontecendo. Lucas Valério não era apenas um herdeiro frágil, ele era um manipulador, e ela estava começando a perceber que seu papel poderia ser muito mais complexo do que ela imaginava. Ele a queria por perto, mas talvez não apenas para protegê-lo. De outros, talvez ele a quisesse para ele mesmo. Capítulo 6. Lívia esperava um quarto confortável, talvez anexado à mansão. Ela não esperava o luxuoso apartamento que Daniel Alves lhe mostrou. Era espaçoso, moderno, com uma vista deslumbrante da cidade. Era mais do que ela jamais sonhara.
Senhor Valério acredita que sua guarda-costas deve ter um ambiente seguro e confortável. Daniel explicou abrindo a porta do quarto principal. Você terá sua própria entrada, segurança discreta, mas estará acessível. Lívia entrou examinando o local. Era impecável, mas a palavra acessível ecoou em sua mente. Lucas Valéry. O garoto que ela deveria proteger, mas que parecia estar protegendo algo dela. Mais tarde, enquanto Lívia tentava se instalar, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas o lembrete de Daniel veio à tona. Ela atendeu. Lívia, a voz de Lucas era calma, quase casual. Sim, sou eu. Lívia respondeu, sua voz tensa. Estou apenas verificando se está instalada confortavelmente e para te lembrar que sua presença aqui é para garantir minha segurança e minha paz de espírito. Estou bem, Lívia disse, sua voz tensa. Eu não preciso se preocupar com a minha paz de espírito. Lucas riu baixinho. Na verdade, sua paz de espírito é crucial para meu próprio bem-estar. Se você estiver perturbada, sua capacidade de me proteger pode ser comprometida. Ele fez uma pausa. Ouvi dizer que Ricardo demonstrou um interesse inadequado em você hoje. Lívia sentiu o sangue ferver. Lucas estava monitorando suas interações. Ele a queria por perto, mas talvez não apenas para protegê-lo de outros. Talvez ele a quisesse para ele mesmo. Você está me comprando. Lívia sibilou. Não estou te comprando, estou te protegendo. Lucas rebateu, sua voz tornando-se mais grave. E se isso significa lidar com alguns credores irritantes, então que assim seja. Ele a encarou. Talvez devêssemos acelerar o processo. Certas complicações podem ser resolvidas de forma mais definitiva. Lívia sentiu um aperto no peito. Lucas estava assumindo o controle de sua vida. Ele a estava moldando em algo que ela não era, algo que ela não queria ser. Ele era o perigo que ela deveria temer. Capítulo 7. Lívia estava treinando novamente. O suor escorria pela sua testa, a dor em seu tornozelo era constante. Lucas estava lá observando como sempre. Ele parecia ter um prazer peculiar em vê-la se esforçar. Ela o odiava por isso. Você está perdendo o foco, Lucas comentou de seu lugar privilegiado na arquibancada. Estou treinando algo que você não entende. Lívia cerrou os dentes, aplicando um golpe mais forte no saco de pancadas. Eu entendo a disciplina, Lucas respondeu, mas a sua hoje parece tingida de raiva. A raiva é um bom combustível, mas um péssimo guia. De repente o instrutor de Lívia, Marcos, se aproximou dela. Lívia, precisamos conversar, Marcos disse, sua voz baixa. Lívia P. Arou desconfiada. Marcos nunca falava com ela fora do contexto de treinamento. Sobre o que? Lívia perguntou. Um problema, um de seus credores. Ele esteve aqui procurando por você. Lívia sentiu um calafrio. Rômulo, ele não deveria ter a localizado tão rápido. O que ele queria? Lívia perguntou, sua voz tensa. Ele disse que se você não pagar a dívida em 3 dias ele vai confiscar seus pertences, ou pior. Marcos hesitou, olhando para Lucas, que agora estava mais atento. Ele mencionou que você estava trabalhando para os Valério. Disse que eles não te protegeriam de tudo. Lucas se levantou e caminhou em direção ao ringue. Sua expressão era ilegível. Ele não demonstrava medo, mas sim curiosidade. Ameaças são a linguagem dos fracos, Lucas disse olhando para Lívia, e você, Lívia, está começando a ser um ativo muito valioso para ser ameaçado por meros cobradores. Ele se aproximou dela. Sua lealdade é para mim agora, suas dívidas são um problema meu para resolver. Não precisa se incomodar, Lívia disse, sentindo uma mistura de gratidão e irritação. Ele estava assumindo o controle de sua vida. Não é incômodo, é investimento, Lucas corrigiu, e um bom investimento não pode ser prejudicado por credores desagradáveis. Ele colocou uma mão em seu ombro. O toque foi suave, mas firme. Ele estava reivindicando-a não como uma guarda-costas, mas como algo mais que ele possuía. Você não pode me comprar, Lívia sibilou. Não estou te comprando, estou te protegendo, Lucas rebateu, sua voz tornando-se quase um sussurro, e se isso significa lidar com alguns credores irritantes, então que assim seja. Ele a conduziu para fora do ringue. Você está aqui para ser protegida, Lívia, e isso inclui protegê-la de suas próprias complicações financeiras. Eu não vou permitir que ninguém a tire de mim antes do meu tempo. Lívia sentiu uma onda de pânico misturada com uma estranha excitação. Lucas Valério estava intervindo em sua vida de uma maneira pessoal e invasiva. Ele estava se tornando o centro de seu universo, não por escolha dela, mas por suas ações calculadas. A ameaça de Rômulo havia se tornado a desculpa perfeita para ele intensificar sua influência sobre ela. Ele estava usando suas fraquezas para amarrá-la ainda mais a si. Capítulo 8. O evento era um leilão de caridade. Lívia estava lá novamente disfarçada como parte da equipe de serviço. Lucas estava presente, cercado por seus seguranças, mas sua atenção estava em out. O lugar havia sussurros de escândalos financeiros envolvendo a família Valério e a pressão estava aumentando. Lívia observava os convidados, seus ouvidos atentos a qualquer conversa suspeita. Ela sabia que Lucas estava trabalhando nos bastidores para neutralizar as ameaças, mas a situação parecia tensa.
De repente ela viu Ricardo, ele estava conversando com um homem que Lívia reconheceu como um dos principais executivos de um dos rivais da família Valério. Eles estavam se aproximando de Lucas. Lucas, precisamos conversar sobre os rumores, Ricardo disse, sua voz alta o suficiente para Lívia ouvir. Parece que sua empresa está em dificuldades, talvez fosse hora de reconsiderar sua posição. Lucas permaneceu calmo, meus negócios vão bem, Ricardo, e eu não preciso da sua opinião. Mas talvez você precise, o outro homem acrescentou com um sorriso malicioso, estamos oferecendo uma saída, uma forma de recuperar sua reputação e evitar um colapso total. Lívia sentiu uma pontada de preocupação. Lucas estava sendo cercado, atacado verbalmente, ela sabia que ele não era frágil, mas a combinação de Ricardo e aquele homem era calculada. Ricardo se aproximou de Lívia, que estava servindo bebidas nas PR. Oximidades, você viu isso, Lívia? Lucas está em apuros, talvez seja a hora de encontrar um novo patrocinador. Lívia o ignorou, concentrando-se em seu trabalho, mas Lucas a viu, ele olhou em sua direção, seus olhos fixos em sua interação com Ricardo. Havia algo em seu olhar que Lívia não conseguia decifrar, era ciúme e raiva. Lucas se afastou do grupo e se dirigiu a Lívia. Você está fazendo um bom trabalho, ele disse, sua voz baixa, mas eu preciso de sua atenção total agora. O que você quer? Lívia perguntou, sentindo a tensão aumentar. Ricardo e seus amigos estão planejando algo, eles estão tentando me estabilizar. Preciso que você obtenha o documento que eles estão trocando, é crucial para neutralizar o ataque deles. Lucas olhou para ela, você pode fazer isso. Lívia sentiu um nó na garganta. Infiltrar-se, roubar um documento, era um passo além de tudo que ela já tinha feito, mas Lucas a olhava com uma expectativa intensa. Como eu faço isso? Lívia perguntou, sua voz tensa. Ricardo não te vê como uma ameaça, ele te vê como um objeto, use isso, Lucas disse. Ela se aproximou dele, crie uma distração e pegue o documento. Lívia hesitou, ela não gostava da ideia de ser usada dessa forma, mas Lucas a havia deixado presa em uma teia de dependência e dívidas, e a ideia de vê-lo em apuros, mesmo que ele a manipulasse, a incomodava. E se eu for pega? Lívia perguntou. Você não será, eu confio em você, Lucas disse, sua voz firme, e se algo acontecer eu cuidarei de você sempre. A promessa de Lucas, embora carregada de possessividade, era atraente. Ela estava se acostumando com a ideia de que ele estaria lá por ela, mesmo que de uma forma distorcida. Ele estava atacando-a em um nível pessoal, ele estava tentando separá-la de outras influências, o que era um exagero de controle. Capítulo 9. Lívia estava em seu apartamento, o tornozelo ainda dolorido. A segurança adicional que Lucas havia prometido era evidente. 2 homens corpulentos imóveis como estátuas estavam estacionados do lado de fora de sua porta. Ela se sentia prisioneira em sua própria moradia de luxo. Lucas a contatou através do comunicador. Marcos está a caminho com seu jantar e também trará algo para você, uma recompensa pela sua cooperação em manter a discrição. Lívia sentiu uma mistura de irritação e apreensão. Recompensa, o que ele estava planejando agora. Marcos chegou entregando uma caixa elegante e uma refeição requintada. Sr. Valer. Ió enviou isso para você, ele espera que esteja se recuperando bem. Lívia abriu a caixa, dentro não havia joias ou flores, havia um pequeno dispositivo eletrônico discreto com um botão. O que é isso? Lívia perguntou a Marcos, desconfiada. Um localizador de emergência pessoal, Marcos respondeu, sua voz era calma e profissional. Se acontecer qualquer coisa basta apertar, ele avisará o Sr. Valério imediatamente e ele saberá exatamente onde você está. Lívia pegou o dispositivo, parecia simples, mas a ideia de um dispositivo de rastreamento em suas mãos a incomodava profundamente, era mais uma corrente. Eu sou uma lutadora, Marcos, eu sei me defender, não preciso de um dispositivo para me rastrear, Lívia disse, sua voz tensa. É uma precaução, nada mais, Marcos respondeu com um leve encolher de ombros, o Sr. Valério se preocupa com a sua segurança. Lucas a contatou novamente mais tarde, você usou o dispositivo de emergência hoje. Lívia hesitou, não precisei. Bom, mas saiba que ele está lá e eu estarei de olho se algo acontecer, você não pode se dar ao luxo de cometer erros. Lucas fez uma pausa, eu preciso que você me ajude com algo que exige discrição e sua habilidade em passar despercebida. O que? Lívia perguntou, sua voz carregada de desconfiança. Um rival da família, um certo Sr. Almeida, está planejando uma reunião secreta com um investidor importante. Precisamos saber o que eles planejam. Quero que você vá até lá, infiltre-se, ouça e me diga o que descobrir. Lucas a encarou, você é boa em criar alvoroços, ou pelo menos eu acho que é. Lívia sentiu um nó na garganta, isso ia além de ser uma guarda-costas, era pedir para ela espionar para atrair a confiança de outra pessoa. Você quer que eu espione? Lívia perguntou chocada. Quero que você obtenha informações cruciais para a proteção de a minha família. Sua discrição é sua maior arma. Aqui, Lívia, sua aparência comum, sua capacidade de não chamar atenção. Lucas continuou, sua voz tornando-se mais sedutora. Você já provou que pode ser convincente, agora prove que pode ser sutil.
Lívia sentiu a teia de Lucas se fechar ao redor dela. Ele a estava usando, ela era uma ferramenta em seus jogos de poder. Ele a estava moldando, treinando, transformando-a em alguém que ela não queria ser. Ele a estava isolando, controlando como se ela fosse um peão em seu jogo, e ela não tinha certeza se conseguiria sair ilesa. Capítulo 10. Lucas Valério tinha o escritório em sua mansão, mas ele preferia trabalhar em uma biblioteca particular. Era um espaço vasto com cheiro de papel antigo e conhecimento. Lívia foi convocada ali. Sente-se, Lívia, Lucas disse sem se virar de sua posição perto de uma janela. Ele estava segurando um livro. Lívia obedeceu, sentindo-se mais como uma estudante em detenção do que uma guarda-costas. O que você quer? Lucas se virou, seus olhos por trás dos óculos fixos nela. Quero testar sua capacidade de adaptação, de pensar fora da caixa. Ele pegou o livro sobre uma mesa próxima. Era um tratado sobre estratégia militar. Imagine-co. E você está cercada, sem comunicação, sem recursos. Qual sua primeira ação? Depende da situação, Lívia respondeu, sua voz tensa. Se eu puder lutar, eu luto. Se eu puder fugir, eu fujo. E se não puder lutar nem fugir facilmente, se seus agressores forem superiores em número e força? Lucas pressionou. O que você faz então? Lívia pensou na arena. Ela lutava aqui, as regras eram diferentes. Ela criaria uma distração, algo que os dividisse, e então atacaria o mais fraco. Lucas sorriu, um sorriso que não atingiu seus olhos. Sempre a força bruta. Sua mente ainda opera como uma lutadora, precisa aprender a usar-a. Inteligência como arma. Ele pegou um pequeno tabuleiro de xadrez da mesa. Este é um jogo de estratégia. Cada peça tem um propósito e cada movimento pode mudar o curso da batalha. Eu não sei jogar xadrez, Lívia admitiu. Eu ensinarei, Lucas disse, colocando as peças no lugar. Cada peça representa algo. O peão é a sua tropa, a base, a torre é a sua força de impacto, o cavalo, seu movimento imprevisível, o bispo, seu ataque tático, a rainha, sua arma mais poderosa, e o rei é o seu objetivo. Ele olhou para ela. E você, Lívia, qual peça você seria? Lívia olhou para o tabuleiro confusa. Eu sou a guarda-costas. Eu protejo, eu sou a rainha, talvez. Lucas sacudiu a cabeça. Você é forte, você é uma ameaça quando necessário, mas você age mais como um cavalo imprevisível, forte em ataques direcionados, mas a sua força não está na estratégia abrangente, a sua força é no impacto direto. Ele moveu uma peça. Eu sou o rei, Lívia, e você em muitos aspectos é a rainha que eu preciso, mas você precisa aprender a pensar como um rei. Eu não entendi, Lívia disse, sentindo-se frustrada. Ele estava falando sobre ela, mas de uma forma indireta. Ele a via como um peão ou talvez uma peça de ataque, mas não como alguém que pudesse pensar. Estrategicamente ele a queria forte, mas controlada. E você, qual peça você é? Lívia perguntou, tentando virar o jogo. Lucas sorriu, um sorriso genuíno desta vez, mas ainda assim calculista. Eu sou o jogador, Lívia, e você é uma das minhas peças mais valiosas, mas você precisa aprender a jogar o jogo ou corre o risco de ser capturada. Ele a encarou. Agora vamos começar com os peões, cada movimento conta. Lívia sentiu que estava sendo atraída para o jogo mental de Lucas. Ele a testava, a manipulava, a moldava. Ela o via como uma ameaça, mas também como uma figura fascinante. Ele era um enigma e ela estava perigosamente perto de querer desvendá-lo, mesmo sabendo que isso poderia ser sua ruína. Capítulo 11. Lívia estava em seu apartamento revisando as últimas instruções de Lucas. Ele havia determinado um cronograma rigoroso: treinamento físico de manhã, análise tática à tarde e acompanhamento em eventos à noite. Era uma rotina sufocante. Um alarme disparou em seu celular. Não era um toque comum, era um alerta específico, algo que Daniel Alves havia instalado. A mensagem dizia: oportunidade de neutralização, Rua 12, ponto de encontro C. Lívia se vestiu rapidamente, pegando suas luvas e o coldre. Ela saiu do apartamento e seguiu para o ponto de encontro. O local era um beco escuro com pouca iluminação. Ela encontrou Lucas ali parado nas sombras. Ele não parecia estar esperando por uma ameaça física, ele estava apenas observando. O que está acontecendo? Lívia perguntou, sua voz tensa. Uma negociação. Um homem que tem informações cruciais para a família Valério está prestes a vendê-las. Precisamos impedir isso, Lucas disse, sua voz calma mas urgente. Impedir como? Com força? Lívia perguntou, pronta para a ação. Lucas balançou a cabeça, não com persuasão ou distração. O homem em questão é um jogado. Ele aprecia desafios. Lívia franziu a testa. Você quer que eu o distraia ou o confronte? Quero que você crie uma situação, algo que o faça perder o foco no que está fazendo, uma ameaça simulada, talvez algo que o force a mostrar suas verdadeiras intenções. Lucas pegou um pequeno dispositivo de sua bolsa. Eu preciso que você faça parte da encenação. Que encenação? Lívia perguntou desconfiada. Um pequeno alvoroço, algo que chame a atenção dos seguranças dele e dos nossos informantes. Você fingirá ser uma agressora, ele tentará se defender e nesse momento nossos homens agirão. Lucas olhou para ela. Você é boa em criar alvoroços, ou pelo menos eu acho que é.
Lívia sentiu uma pontada de confusão. Ele estava usando suas habilidades de forma estratégica, mas de um jeito que parecia mais manipulação do que proteção. Ela era a arma, mas ele era o estrategista. Por que não fazemos isso do seu jeito com força bruta? Lívia perguntou, sua voz carregada de frustração. Porque a força bruta é barulhenta, Lívia, e nem sempre resolve o problema. Às vezes a inteligência é a arma mais afiada e você, Lívia, está aprendendo a usá-la, Lucas disse. Lívia sentiu que estava sendo atraída para o jogo mental de Luca. Se ele a testava, a manipulava, a moldava, ela o via como uma ameaça, mas também como uma figura fascinante. Ele era um enigma, e ela estava perigosamente perto de querer desvendá-lo, mesmo sabendo que isso poderia ser sua ruína. Capítulo 12. Lívia se posicionou no local combinado, um beco escuro e mal iluminado. Seu comunicador estava ativado. O plano de Lucas era simples. Ela criaria uma distração, um alvoroço, enquanto os homens de Lucas lidariam com o negociador. Você está pronta? A voz de Lucas soou em seu ouvido, calma e controlada. Sim, Lívia respondeu, sua voz tensa. O alvo está se aproximando. Quase, Lívia. Lembreze, uma ameaça convincente, mas não precisa ser real. Crie o caos apenas o suficiente para desviar a atenção. Lívia viu a figura do negociador se aproximar, um homem corpulento com guardas musculosos ao seu lado. O plano era que ela fingisse ser uma assaltante atacando o negociador. Quando o homem se aproximou, Lívia agiu. Ela saiu das sombras correndo em direção ao grupo parado aí. Lívia gritou, sua voz forçada a soar ameaçadora. Ela se lançou contra o negociador. Os guardas reagiram instantaneamente cercando Lívia, mas ela não estava realmente tentando machucá-los. Ela se esquivava, simulava golpes, criava uma cena. O negociador, assustado, tentava se afastar. O que diabos é isso? O negociador gritou, lutando para se livrar de Lívia. Você não vai escapar impune, Lívia rosnou, fingindo um golpe que a jogou para trás. Nesse momento, os homens de Lucas agiram. Eles emergiram das sombras opostas cercando os guardas. Houve uma breve confusão, um lutador, mais um confronto de silhuetas. Na escuridão. Lívia, agora a voz de Lucas soou em seu comunicador, saia daí. Lívia se afastou do negociador, que estava atordoado. Ela viu Lucas se aproximar, seu rosto impassível. O plano havia funcionado, mas a mentira e a encenação a deixavam inquieta. Você fez um bom trabalho, Lucas disse enquanto os homens de Lucas garantiam que o negociador fosse detido. Você usou sua força de forma estratégica, um bom começo. Lívia sentiu um arrepio. Ele estava elogiando sua capacidade de mentir e manipular. Ele a estava transformando em algo que ela não era, algo que ela não queria ser. Ele acreditou, Lívia? Perguntou, sua voz baixa. Lucas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Acreditar é uma questão de perspectiva. Ele acreditou na ameaça, e isso foi o suficiente. Você viu como ele reagiu, o medo em seus olhos. Lívia assentiu, ela viu. Ele subestimou você, Lucas continuou, seu tom tornando-se mais sério, e foi aí que ele errou. Você usou essa subestimação a seu favor, exatamente como eu disse que você deveria fazer. Ele a encarou. Você está começando a entender, não está? A inteligência é mais poderosa que a força bruta, e você está aprendendo a ser inteligente. Lívia sentiu que estava sendo atraída. Para o jogo mental de Lucas. Ele a testava, a manipulava, a moldava. Ela o via como uma ameaça, mas também como uma figura fascinante. Ele era um enigma, e ela estava perigosamente perto de querer desvendá-lo, mesmo sabendo que isso poderia ser sua ruína. Capítulo 13. Lívia estava treinando novamente. Lucas estava supervisionando como sempre. Ela estava exausta, dolorida de suas sessões de treinamento intensivo. Durante um exercício de agilidade, ela tropeçou em uma das cordas de Lucas. Sua torção de tornozelo foi rápida e dolorosa. Ela caiu no chão gemendo de dor. Lucas estava ao seu lado em um instante, algo que ele raramente fazia. Lívia, sua voz surpreendentemente continha um tom de alarme. Meu tornozelo, acho que torce, Lívia disse tentando se sentar, mas a dor era aguda. Lucas não hesitou. Ele gentilmente segurou o pé dela, examinando o tornozelo. Seus dedos eram surpreendentemente gentis, mas firmes, um contraste gritante com a frieza que ela geralmente via nele. Precisa ser imobilizado, Lucas disse, seu tom tornando-se mais prático. Ele olhou em volta. Marcos, traga o kit de primeiros socorros e cubra a Lívia com algo, ela parece exposta. Marcos correu para buscar os suprimentos. Lucas continuou a segurar o tornozelo de Lívia, seus olhos fixos em seu rosto. Havia uma expressão incomum em seus traços, preocupação. Você foi descuidada, Lucas disse, mas não com a usual reprovação, era mais um comentário factual. Foi um acidente, Lívia respondeu ofegante. Acidentes acontecem quando a mente não está focada, quando a atenção se desvia, Lucas disse. Ele a observou. Você parece ter muita coisa em sua mente ultimamente além de se defender. Lívia sentiu uma pontada de algo que se assemelhava à pena. Ele a via tão claramente. Lucas pegou uma garrafa de água e um pano. Ele molhou o pano com água fria e o colocou suavemente sobre o tornozelo inchado de Lívia. O contato gelado aliviou um pouco a dor. Isso vai ajudar a reduzir o inchaço, Lucas explicou. Ele não tirou a mão de seu pé. Em vez disso, ele o acariciou suavemente.
Você não precisa fazer isso, Lívia disse surpresa com a delicadeza dele. Eu preciso, Lucas respondeu, seus olhos fixos nos dela. Sua capacidade de desempenhar sua função é crucial para mim e se você estiver ferida essa capacidade diminui. Ele a encarou, mas além disso eu não quero que você se machuque, Lívia. A declaração o pegou de surpresa, era a primeira vez que ele expressava algo que parecia genuinamente pessoal, algo que não era puramente estratégico. O olhar em seus olhos era intenso, diferente de tudo que ela já vira nele. Marcos retornou com o kit e uma manta. Ele aplicou um curativo de compressão no tornozelo de Lívia sob a supervisão de Lucas. Você precisará descansar, Lucas disse após o curativo estar pronto. Nenhum treinamento por pelo menos 2 dias e mobilidade limitada. Ele a olhou atentamente. Eu providenciarei que suas necessidades sejam atendidas, comida, conforto e companhia se necessário. Lívia sentiu seu coração acelerar. Companhia a ele. Estava oferecendo para ficar com ela. O homem que havia como um ativo uma ferramenta estava agora demonstrando um cuidado quase terno. Era confuso, perigoso. Lucas se levantou, seu olhar ainda preso em Lívia. Eu não quero que você se sinta sozinha, Lívia, especialmente agora. Ele fez uma pausa. Você está segura aqui e eu estarei por perto. A preocupação genuína em seus olhos, o cuidado em suas ações era desconcertante. Lucas Valério era um enigma, um manipulador, mas naquele momento ele parecia algo mais, algo que a estava atraindo apesar de toda a razão. Capítulo 14. Lívia estava se recuperando em seu apartamento, o tornozelo dela curado, sua mente em turbilhão, o beijo com Lucas, a declaração sincera, tudo parecia irreal. Ela havia sido atraída para o mundo dele, para seus jogos, mas agora os sentimentos pareciam reais. Lucas a chamou para seu escritório, o mesmo que ela vira no primeiro dia. Ele estava lá sem os óculos, sua postura era diferente, mais confiante talvez, ou mais perigosa. Você está recuperada, Lucas disse sem rodeios. Isso é bom, precisamos discutir os próximos passos. Próximos passos? Lívia perguntou desconfiada. Sim, o incidente com Ricardo nos mostrou que a família Valério tem inimigos e que esses inimigos não vão desistir facilmente, Lucas disse, sua voz carregada de alívio. Ele olhou para ela, seu olhar fixo nos dela. Havia algo em seu olhar que Lívia não conseguia decifrar. Era surpresa, talvez esperança. Eu sinto mesmo por você, Lívia respondeu, sentindo seu coração acelerar. Lucas sorriu, um sorriso que parecia mais genuíno. Desta vez eu não sou um homem de demonstrar emoções, Lívia, ele continuou, sua voz rouca, mas com você é diferente. Talvez você tenha me tornado um pouco menos frágil, um pouco mais humano. Ele se inclinou para a frente, seus olhos nunca deixa. Os dela, o espaço entre eles diminuiu, carregado de uma tensão palpável. Lívia sentiu seu corpo responder involuntariamente ao olhar dele, ao seu toque. Ele a puxou para um abraço apertado. Lívia retribuiu, sentindo a força dele, a segurança que emanava dele. Ela estava se rendendo a ele, a esse homem enigmático que havia entrado em sua vida e a transformado completamente. Eu não sou frágil, Lívia, Lucas sussurrou em seu ouvido. Eu sei me defender e agora, com você ao meu lado, eu sou ainda mais forte. Lívia assentiu, sentindo uma estranha sensação de pertencimento. Ela não era mais apenas uma guarda costas, ela era uma parceira, e o homem que a havia moldado, a havia transformado, era agora o centro de seu mundo. A lutadora e o estrategista haviam encontrado seu final feliz juntos, mais fortes do que nunca. Capítulo 21. Lívia estava infiltrada no escritório de Almeida. Era um ambiente luxuoso, mas ela sentia a falta de sofisticação. Parecia mais uma demonstração de riqueza bruta do que de inteligência. Ela procurava por um arquivo específico, um que Lucas havia descrito em detalhes. Ela ouviu vozes se aproximando, eram Almeida e Ricardo. Tudo está em ordem, Almeida disse, sua voz carregada de satisfação. A desinformação já começou a circular, os investidores estão em pânico, Lucas Valério vai cair. Ricardo riu, ele merece, pensou que podia jogar com a gente. Lívia sentiu um arrepio, eles estavam atacando Lucas diretamente, a necessidade de agir era urgente. Ela encontrou o arquivo, era um dossiê completo com todas as provas das manipulações de Almeida. Enquanto ela pegava o arquivo, um guarda de Almeida apareceu na porta. Quem está aí? Lívia reagiu instintivamente. Ela usou suas habilidades de luta derrubando o guarda rapidamente, mas o barulho alertou Almeida e Ricardo. O que está a aço? Descendeu, Almeida gritou. Lívia saiu correndo, o arquivo em mãos. Guardas começaram a aparecer bloqueando seu caminho. Ela se viu encurralada. Lívia, a voz de Lucas soou em seu comunicador. O que está acontecendo? Fui descoberta, Lívia respondeu, esquivando-se de um guarda. Preciso de ajuda. Onde você está, Lucas perguntou, sua voz tensa. Lívia descreveu sua localização. Segundos depois ela ouviu o som de sirenes. Os seguranças de Lucas haviam chegado. Houve um confronto rápido com os homens de Lucas neutralizando os guardas de Almeida. Lívia correu para Lucas, que a esperava do lado de fora do prédio. Ela entregou o arquivo. Você conseguiu, Lucas disse, sua voz carregada de alívio. Ele olhou para ela, seu olhar fixo em seu rosto suado e determinado. Você é incrível, Lívia.
Lívia sentiu uma onda de orgulho, mas também de apreensão. Ele estava elogiando-a, vendo-a não apenas como uma lutadora, mas como alguém capaz de mais. Eu fiz o que você pediu, Lívia, disse sua voz ofegante. Você fez mais do que isso, Lucas respondeu, seu olhar tornando-se mais suave. Você me mostrou que há mais em você do que eu imaginava, que você pode navegar por este mundo, que você pode vencer. Ele a puxou para um abril. Aço apertado, Lívia retribuiu, sentindo a força dele, a segurança que emanava dele. Ela estava se entregando a ele, a esse homem enigmático que havia entrado em sua vida e a transformado completamente. Eu não sou frágil, Lívia, Lucas sussurrou em seu ouvido. Eu sei me defender e agora, com você ao meu lado, eu sou ainda mais forte. Lívia assentiu, sentindo uma estranha sensação de pertencimento. Ela não era mais apenas uma guarda-costas, ela era uma parceira, e o homem que a havia moldado, a havia transformado, era agora o centro de seu mundo. A lutadora e o estrategista haviam encontrado seu final feliz. Juntos mais fortes do que nunca. Capítulo 22. Lívia estava se recuperando em seu apartamento, o tornozelo curado, sua mente em turbilhão, o beijo com Lucas, a declaração sincera, tudo parecia irreal. Ela havia sido atraída para o mundo dele, para seus jogos, mas agora os sentimentos pareciam reais. Lucas a chamou para seu escritório, o mesmo que ela vira no primeiro dia. Ele estava lá sem os óculos, sua postura era diferente, mais confiante talvez, ou mais perigosa. Você está recuperada, Lucas disse sem rodeios. Isso é bom, precisamos discutir os próximos passos. Próximos passos, Lívia perguntou o disco. Viara. Sim, o incidente com Ricardo nos mostrou que a família Valério tem inimigos e que esses inimigos não vão desistir facilmente, Lucas disse, sua voz carregada de alívio. Ele olhou para ela, seu olhar fixo nos dela. Havia algo em seu olhar que Lívia não conseguia decifrar. Era surpresa, talvez esperança. Eu sinto mesmo por você, Lívia respondeu, sentindo seu coração acelerar. Lucas sorriu, um sorriso que parecia mais genuíno desta vez. Eu não sou um homem de demonstrar emoções, Lívia, ele continuou, sua voz rouca, mas com você é diferente. Talvez você tenha me tornado um pouco menos frágil, ouço mais humano. Ele se inclinou para a frente, seus olhos nunca deixando os dela. O espaço entre eles diminuiu, carregado de uma tensão palpável. Lívia sentiu seu corpo responder involuntariamente ao olhar dele, ao seu toque. Ele a puxou para um abraço apertado. Lívia retribuiu, sentindo a força dele, a segurança que emanava dele. Ela estava se rendendo a ele, a esse homem enigmático que havia entrado em sua vida e a transformado completamente. Eu não sou frágil, Lívia, Lucas sussurrou em seu ouvido. Eu sei me defender e agora, com você ao meu lado, eu sou ainda mais forte. Lívia assentiu, sentindo uma estranha sensação de pertencimento. Ela não era mais apenas uma guarda-costas, ela era uma parceira, e o homem que a havia moldado, a havia transformado, era agora o centro de seu mundo. A lutadora e o estrategista haviam encontrado seu final feliz, juntos mais fortes do que nunca. Capítulo 23. Lívia e Lucas estavam em um evento público importante. A posse de Lucas como novo CEO da Valério Corp era um momento de triunfo, mas Lívia sentia uma tensão subjacente. Ela sabia que o mundo de Lucas não era pacífico. Você parece tensa, Lucas disse, sua voz calma ao seu lado. Ele a segurava pela mão. Estou público de posse. Só estou atenta, Lívia respondeu, seus olhos varrendo a multidão. Almeida não é do tipo que desiste facilmente. Lucas sorriu de lado. Nem eu. Ele pensou que podia me derrubar, pensou que podia nos separar, mas ele subestimou a força que temos juntos. Nesse momento, o telão principal do evento, que exibia imagens da posse, começou a falhar. A imagem se distorceu e um vídeo apareceu. Era um vídeo que parecia mostrar Lívia em uma situação comprometedora, uma filmagem manipulada que a acusava de roubar informações confidenciais. O que, Lívia exclamou, olhando para o telão chocada. Lucas, o que é isso? Lucas perguntou, sua voz carregada de choque e raiva. Ele olhou para ela, seus olhos fixos nos dela, buscando uma explicação. Eu não sei como isso foi parar aí, Lívia disse, sentindo o pânico crescer. É uma farsa. Uma farsa que parece muito real, Lívia, Lucas disse, sua voz tornando-se fria. Ele a encarou, o olhar em seus olhos era de desconfiança, aquele olhar que ela tanto temia. Lívia, eu preciso de provas, Lívia perguntou, sua voz embargada. Eu preciso de provas, Lívia repetiu Lucas, sua voz baixa e firme, e o que está ali é uma evidência forte. Evidência plantada, Lívia retrucou. Ela sabia quem era o culpado. Almeida. Ele havia manipulado a situação para destruir a confiança entre ela e Lucas. Eu estou trabalhando nisso. A voz de Daniel Alves soou no comunicador de Lívia. O vídeo é uma montagem, a origem está sendo rastreada. Tenha paciência, Sorta Santos. Lívia sentiu um raio de esperança. Daniel estava agindo. Lucas olhou para Lívia, sua expressão ainda indecifrável, mas havia uma hesitação em seu olhar. A frieza em seus olhos começou a ceder, substituída por um reconhecimento doloroso. Eu sinto muito, Lívia, eu não deveria ter duvidado de você. Lívia sentiu o peso de
A situação Almeida não estava apenas atacando os negócios, ele estava atacando o relacionamento deles, ele estava tentando separá-los usando a desconfiança que Lucas sempre carregou, a fragilidade que ela havia descoberto nele estava sendo explorada e ela estava no centro do ataque. Você não pensa que eu faria isso, Lucas? Lívia perguntou, sua voz embargada. Eu confiei em você, Lívia, Lucas disse, sua voz carregada de dor, e agora? Eu preciso saber a verdade. Lívia sentiu o peso da situação. Almeida não estava apenas atacando os negócios, ele estava atacando o relacionamento deles, ele estava tentando separá-los usando a desconfiança que Lucas sempre carregou, a fragilidade que ela havia descoberto nele estava sendo explorada e ela estava no centro do ataque. Capítulo 24. Lívia se afastou de Lucas, a desconfiança dele pesando sobre ela. Ricardo observava com um sorriso satisfeito. Você realmente pensou que eu faria isso, Lucas? Lívia perguntou, sua voz firme apesar da dor que sentia depois de tudo que passamos. Eu preciso de provas, Lívia repetiu Lucas, sua voz fria, e o que está ali é uma evidência forte. Evidência plantada, Lívia retrucou, ela sabia quem era o culpado. Almeida, ele havia manipulado a situação para destruir a confiança entre ela e Lucas. Eu estou trabalhando nisso, a voz de Daniel Alves soou no comunicador de Lívia. O vídeo é uma montagem, a origem está sendo rastreada, tenha paciência, Sorta Santos. Lívia sentiu um raio de esperança, Daniel estava agindo. Lucas olhou para Lívia, sua expressão ainda indecifrável, mas havia uma hesitação em seu olhar, a frieza em seus olhos começou a ceder. Ida por um reconhecimento doloroso, eu sinto muito, Lívia, eu não deveria ter duvidado de você. Lívia sentiu o peso da situação. Almeida não estava apenas atacando os negócios, ele estava atacando o relacionamento deles, ele estava tentando separá-los usando a desconfiança que Lucas sempre carregou, a fragilidade que ela havia descoberto nele estava sendo explorada e ela estava no centro do ataque. Você não pensa que eu faria isso, Lucas? Lívia perguntou, sua voz embargada. Eu confiei em você, Lívia, Lucas disse, sua voz carregada de dor, e agora? Eu preciso saber a verdade. Lívia sentiu o peso da situação. Almeida não estava apenas atacando os negócios, ele estava atacando o relacionamento deles, ele estava tentando separá-los usando a desconfiança que Lucas sempre carregou, a fragilidade que ela havia descoberto nele estava sendo explorada e ela estava no centro do ataque. Lucas se afastou de Lívia, sua expressão indecifrável, mas havia uma hesitação em seu olhar, a frieza em seus olhos começou a ceder, substituída por um reconhecimento doloroso. Eu sinto muito, Lívia, eu não deveria ter duvidado de você. Lívia sentiu o peso da situação. Almeida não estava apenas atacando os negócios, ele estava atacando o relacionamento deles, ele estava tentando separá-los usando a desconfiança que Lucas sempre carregou, a fragilidade que ela havia descoberto nele estava sendo explorada e ela estava no centro do ataque. Daniel Alves se aproximou acompanhado por 2 agentes de segurança. Ele portava um tablet. Sr. Valério, sua voz era calma e profissional. Tem os resultados da análise forense. O vídeo foi uma montagem criada em um estúdio remoto. A origem é rastreável até um dos centros de operação de Almeida. A declaração de Daniel ecoou pelo S. Silêncio tenso, os murmúrios da multidão cessaram. Lucas olhou para Daniel, depois para Lívia. A frieza em seus olhos começou a ceder, substituída por um reconhecimento doloroso. Lívia, você duvidou de mim? Lívia perguntou, sua voz embargada. Eu sinto muito, Lívia, Lucas disse, sua voz embargada. Eu estava em choque. Almeida plantou isso para nos separar, ele explorou minhas próprias inseguranças. Lívia sentiu o peso da situação. Almeida não estava apenas atacando os negócios, ele estava atacando o relacionamento deles, ele estava tentando separá-los usando a desconfiança que Lucas sempre carregou, a fragilidade que ela havia descoberto nele estava sendo explorada e ela estava no centro do ataque. Ele não vai conseguir, Lívia disse, sua voz firme. Você está certa, Lucas disse apertando a mão dela, ele não vai. Lucas se virou para a multidão, sua voz agora forte e clara, a família Valério não será desestabilizada por mentiras e minhas alianças são fortes e aqueles que tentarem nos destruir descobrirão que subestimaram a nossa força e a minha determinação. Lívia sentiu um senso de unidade com Lucas, eles haviam enfrentado o ataque juntos e a verdade havia prevalecido, a desconfiança inicial havia sido substituída por uma compreensão mais profunda. Capítulo 25. Anos se passaram. Lívia não era mais apenas a guarda-costas de Lucas, ela era sua parceira, a mulher que o havia tirado de sua solidão estratégica e o trouxe para o calor de um relacionamento real. A família Valério, sob a liderança conjunta de Lucas e Lívia, prosperou. O evento era um jantar íntimo apenas para os dois. A mansão estava silenciosa. Lívia estava sentada à mesa esperando por Lucas. Ele entrou não com a postura de um CEO ou de um estrategista, mas com a de um homem que ansiava por sua amada. Você está linda, Lucas diz. E sentando-se à sua frente. E você está diferente, Lívia respondeu sorrindo. Ele não usava os óculos, sua expressão era relaxada, feliz.
Eu aprendi a confiar, Lívia. Lucas disse, sua voz calma. Eu aprendi a não ter medo da minha própria vulnerabilidade. Você me ensinou isso. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Você não é apenas minha guarda-costas, você é minha igual, minha confidente, minha. Ele parou procurando as palavras certas. Sua o que Lívia incentivou, sentindo seu coração acelerar. Minha companheira, minha parceira, minha. Lucas sorriu, sua paixão. Lívia sentiu um nó na garganta. Aquele homem. O manipulador frio, o estudioso calculista, estava expressando amor e ela sentia o mesmo por ele. E você, Lucas, o que você é para mim? Lívia perguntou, um sorriso brincando em seus lábios. Eu sou aquele que te encontrou no fundo do poço, aquele que te tirou das suas dívidas, aquele que te mostrou um mundo que você nunca imaginou. Eu sou aquele que te ama, Lívia, incondicionalmente. Ele se levantou e caminhou ao redor da mesa, ajoelhou-se em frente a ela. Em suas mãos havia uma pequena caixa. Ele a abriu. Dentro havia um anel simples, mas elegante. Lívia, ele começou, sua voz embargada, você aceita ser minha para sempre, aceita continuar construindo este mundo comigo. Lívia sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. A lutadora, que ela era a mulher que lutava por sobrevivência, estava agora diante do homem que a havia salvado e a amado. Sim, Lucas, Lívia disse, sua voz embargada, eu aceito tudo, você é meu Lucas para sempre. Lucas colocou o anel em seu dedo, o metal frio encontrando sua pele. Ele se levantou e a beijou, um beijo apaixonado cheio de promessas e de uma doçura viciante. Nós vamos ficar bem, Lívia, Lucas disse, abraçando-a. Juntos somos invencíveis e juntos encontraremos a verdadeira felicidade. Lívia se aninhou em seus braços. Ela não era mais apenas uma guarda-costas, ela era uma parceira, e o homem que a havia moldado, a havia transformado, era agora o centro de seu mundo. A lutadora e o estrategista haviam encontrado seu final feliz juntos, mais fortes do que nunca.